Olá, esta semana foi marcada por uma agenda anti-União Europeia. Finalmente, parece que a União Europeia está a acordar para a sua impopularidade. Sabe-se há bastantes anos, pelo menos desde o Brexit, que a União Europeia não é mais popular. O que está a acontecer é que a União Europeia está a fazer as suas próprias sondagens que os médias não quiseram fazer, porque os médias são gente calculista, são gente que não são sérios, não é gente séria, são gente autoritária, gente que se baseia a sua vida em narrativas falsas. E a União Europeia decidiu fazer as suas próprias sondagens. Não devia ter feito. Não devia ter feito porque a União Europeia está deprimida. Uma das primeiras sondagens que a União Europeia fez revelou que dois terços dos inquiridos europeus, não querem mais a União Europeia. É trágico para a União Europeia. Isso revela que a União Europeia, que não é eleita, é neste momento um cadáver, uma geriatria, não passa disso, porque a União Europeia, que não sendo eleita, não é popular em nenhum lado. No entanto, há democracias e como nós temos um país fraco e dependente dos recursos da União Europeia, fraco porque foi calculadamente criado como fraco nas últimas décadas, esta narrativa anti-União Europeia não é muito forte em Portugal. No entanto, nos países centrais, onde as pessoas são mais emancipadas e as soberanias são mais emancipadas, é evidente que a União Europeia não é mais popular. O Brexit trouxe a machadada à União Europeia. Finalmente, Nigel Farage é um herói para os europeus, é uma inspiração para todos os europeus. Mas Salvini, Marine Le Pen, os movimentos aquilo que vocês chamam de extrema-direita ou direita, que não considero, são apenas movimentos de soberania. Qualquer político, sociologia política sabe isso, mas os média, como são analfabetos e estúpidos, continuam a passar a narrativa da direita, que não tem nada a ver com direita. Apenas não são conformistas. Uma outra sondagem realizada em Itália, depois do movimento de Salvini, também a sondagem realizada pela União Europeia, revelou que 66% dos italianos inquiridos não quer a União Europeia. A coisa é trágica. A coisa está a ser muito trágica para a União Europeia, porque até o Brexit havia algum recuo no Brexit. Havia pessoas que votaram no Brexit que estão de alguma maneira arrependidas. Mas são poucas. No entanto, tem algum significado, porque depois, mesmo nas eleições, esse significado é diluído. A coisa está a ser trágica para a União Europeia. O que está a passar, a meu ver, em termos de observação, está-se a criar uma polarização na Europa. Isto tem a ver com várias situações. A primeira é que a União Europeia está cheia de dívidas. A União Europeia é um cavalo abatido, endividado por todo lado e sem esperança no futuro porque não criou nada aos europeus. As soberanias sabem isso. As soberanias querem recuperar a sua identidade e a sua preponderância, a sua hegemonia, e a União Europeia não quer deixar. Há batalhas de campanha, de propaganda nos média. Começa a ver nas ruas, como aconteceu em Londres, no último fim de semana, duas manifestações pró-União Europeia e anti-União Europeia quase entravam em confronto. Uma delas, aclamada de extrema-direita ou de direita, que são basicamente os nacionalistas ou os ingleses, entraram em confronto com a polícia ou vice-versa, a polícia entrou em confronto. Portanto, esta narrativa de secção criada pela União Europeia, pela não eleita não União Europeia, está a criar um nervosismo, principalmente às zonas mais carentes em termos de informação, porque eles ficam nervosos, não sabem como fazer, porque estão a ser totalmente manipulados. E os soberanos, os nacionalistas, os patriotas, sabem o que está a passar, sabem que não querem a União Europeia que não é eleita e preferem um país soberano, com as suas próprias regras e leis, a ser comandadas por fora, à distância e por telecomando. A coisa acabou, a máfia, o esquema da União Europeia acabou, porque a União Europeia nem sequer é eleita, está falida, é incompetente, não sabe fazer nada, está cheia de dívidas e quer-nos controlar à distância. Em Portugal, esta narrativa, infelizmente, não é uma narrativa dominante. O que eu noto no cotidiano dos portugueses é que há muita gente contra a União Europeia. Gente com significado nas câmaras, em poderes públicos, em empresas,
pessoas responsáveis que não querem esta União Europeia. No entanto, eu noto nas zonas mais analfabetas, nas zonas que chamamos mais estúpidas mesmo, aquelas vítimas do futebol, que só veem futebol, que não sabem ler, não sabem escrever, não porque não tivessem a oportunidade, mas porque não querem. São zonas chamam mesmo estúpidas. A gente não sabe ler nem escrever, mas faz esforços e trabalham e pedem, e perguntam opiniões e querem saber. Eu tive familiares assim, que cresceram quase como autodidatas. Mas há muita gente que são vítimas da cultura de massas, sabem os jogos de futebol, sabem os campeonatos, sabem quem ganhou o campeonato, sabem este ano, o ano passado e aquele que vem para aí fora. Sabem, estão a ver o esquema do animalesco que eu estou a traçar. São gente autoritária, gente que não consegue debater ideias nenhumas, mas que existe na sociedade portuguesa. Existe, infelizmente, muitas, porque se confirmam umas às outras. Essa gente ainda defende a União Europeia porque não sabe fazer nada, não sabem fazer nada, estão à espera do papai e da mamã que lhes façam as coisas, e o papai e a mamã têm sido a União Europeia. A coisa está a reverter contra eles, contra uma população ignara, uma população educada pela cultura de massas, da responsabilidade das televisões e dos jornais mega, que trouxeram uma narrativa de exceção e de ocultismo que é verdadeiramente a União Europeia. Está-se a criar uma decepção na sociedade. A sociedade está confusa, a meu ver. A sociedade portuguesa está confusa, não sabe orientar, não tem padrões de orientação e nem tem nenhum paradigma. Há algumas zonas de emancipação em Portugal, que eu sei que existe, mas principalmente nas cidades e nas zonas mais esclarecidas. E nas pessoas, felizmente, mais alfabetizadas. Portugal é o segundo país com mais analfabetismo da Europa. Ainda é a cauda da Europa em termos de alfabetização. Portanto, não surpreende muito que nós tenhamos uma população eleitoral que coma qualquer coisa que a televisão lhes dá. Nada de trágico, mas também se reverte. Portanto, a União Europeia está, são as notícias da semana, a União Europeia está em decadência total, mais rápido que eu estava a pensar, porque eu sei que sabe-se que a decadência da União Europeia será confirmada em 2020, que é o programa deles, não é o meu programa, nem sequer a minha visão. O programa deles é levar o cavalo a bater em 2020. Uma outra boa notícia tem sido a vitória do Sr. Bolsonaro no Brasil. 46% dos brasileiros votaram pró-Bolsonaro, aquilo que vocês chamam de direita, que os jornais chamam de direita. Mais uma vez, os jornais estão enganados. Os jornais enganaram-se no Brexit, os jornais enganaram-se com Marine Le Pen, os jornais enganaram-se com Donald Trump, os jornais enganaram-se com o Bolsonaro, os jornais enganam-se em tudo. E esses acólitos dos jornalecos pensam que nos continuam a enganar. Eu não os censuro, até a chefe enganou-nos. Não os censuro porque eles querem publicidade. Eles querem manter o seu público da publicidade. Não os censuro por isso porque são apenas projetos comerciais. Agora, não sou de confiança, ninguém lhes compra nada. Eu, pelo menos, não uso, nem, quando vejo alguma publicidade daquela gente, não compro mais daqueles produtos. Portanto, Bolsonaro, 46%, com grandes esperanças para a vitória na primeira volta, na segunda volta, com grandes esperanças de ser o presidente, finalmente um presidente sério e firme no Brasil, que acabe com corrupção dentro da política e com a criminalidade que a esquerda trabalhista do Lula trouxe para a sociedade brasileira, que aquilo é mesmo trágico. Se quiserem investigar, investiguem, que neste vídeo não dá muito tempo, mas só para terem uma ideia, as pessoas recolhem no Rio de Janeiro ao fim da tarde, quando o sol se põe, porque eles não têm literalmente de sair à rua durante a noite, porque se fazem emboscadas na rua, emboscadas massivas. Os criminosos estão organizados com emboscadas. Portanto, eu tenho falado com alguns brasileiros, eles dizem precisamente isso. Provavelmente há esperança para a criminalidade, para a corrupção. É nisso que eles estão concentrados. E esperança para os brasileiros. Uma outra notícia que é para rir. O idiota de Macron, mais um idiota da esquerda, quem haveria de ser, nunca mais choque, disse num comentário recente que o epicentro da França, espero que não seja da Europa, o epicentro da França passa a ser a África. Eu nem comento. O homem é trágico. Macron é trágico. Já passou de analfabeto, de estúpido, a folclórico e a senil. É trágico mesmo. Porque ele, aqui há cerca de 3 meses, referiu que queria importar 200 milhões de africanos para a Europa para criar uma reengenharia demográfica na Europa. O objetivo é arruinar a Europa, ponto final. E ele continua a insistir com essa agenda de invasão da Europa com africanos.
coisa, eu acho que o que ele está a criar é uma guerra civil, está a criar uma polarização dentro, já existe em Inglaterra, está a criar dentro da França. Os franceses estão acordados e a coisa vai acabar mal para a esquerda. Acaba sempre mal para a esquerda porque a esquerda, neste momento, não tem o apoio da demografia europeia. O Donald Trump nos Estados Unidos continua a vender popa. A corrupção está a combater a corrupção. Kavanaugh que acabou por ser nomeado, apesar de tantas fraudes que nunca se viu assim, tanta fraude contra a nomeação de um juiz. O Kavanaugh acabou por ser nomeado e o Kavanaugh vai precisamente perseguir o Obama, Clinton e o George Soros, que são os criminosos que minaram, e totalmente o FBI e a CIA, que minaram toda a sociedade americana, minaram os impostos americanos e são os corruptos, são aqueles que lideram e financiam a corrupção à distância e a satélite. São muito boas notícias. Donald Trump só traz boas notícias para os americanos e muita esperança para os europeus, entre os quais eu me encontro, aqui em Portugal, num país desencantado com políticas analfabetas e um Presidente da República senil. Para terminar, uma notícia trágica. O ISIS voltou à ação. O ISIS, vocês já ficam a saber, o ISIS não tem meios de autossustentabilidade. Quem financiava o ISIS era a administração do Obama. Não era o Obama pessoalmente, era a administração do Obama. O objetivo do ISIS era minar e destabilizar o Médio Oriente para que depois os Estados Unidos aparecessem como uma solução, como aconteceu na Síria. Os Estados Unidos nunca foram convidados para a Síria, a Rússia foi convidada para a Síria, mas os Estados Unidos nunca foram convidados. Em nome de combate ao terrorismo do ISIS, os Estados Unidos, da administração Obama, invadiram a Síria, invadiram os Estados Unidos, invadiram a França e a Inglaterra. Ninguém os chamou para nada, mas eles apareceram porque eles são estúpidos e arrogantes e ilegais. Mas mantém-se lá. O ISIS, que foi reativado recentemente, precisamente na zona onde estão os Estados Unidos, tornaram reféns, criaram 700 reféns. Estes 700 reféns foram usados para ameaçar o Sr. Putin, o Sr. Presidente Putin da Rússia, para políticas de desleixo, para abandonar algumas políticas de intervenção na Síria. O Sr. Putin disse: não se metam com isso, porque quem se mete com a Rússia, toda a gente sabe disso nos canais diplomáticos, quem se mete com a Rússia acaba mal. Sempre. Não vale a pena. Mas os russos são os melhores amigos de toda a gente. Não os traiam. É a pior coisa que vocês façam na vida. É mesmo a pior coisa. E foi o que o Putin disse. Vocês não tenham medo. Porque foi preciso vai ao nuclear. E o ISIS meteu-se com gente muito poderosa, gente que não recua, gente que sabe só avança, e sabe-se que o exército russo é perigoso quando está assanhado. Portanto, o ISIS foi reativado, a meu ver, pelos Estados Unidos, pelo exército dos Estados Unidos, que se mantém na zona da Síria, que é chamado Deep State, do exército Deep State, e o ISIS foi reativado, fez 700 reféns e ameaçou o Putin, o Sr. Presidente Putin, da Rússia, que matará 10 reféns por dia se não cumprir umas exigências que o Sr. Putin não revelou. Portanto, esta é a notícia trágica. Se quiserem saber mais notícias acerca do que vos estou a falar ou aprofundar, embora há muitas delas muito profundas, podem consultar o meu blog que está aqui em baixo, que vai aparecer neste vídeo, que é o blog Ramos e Ramos, um blog familiar. E muito obrigado por terem visto este vídeo. Por favor, façam as vossas próximas investigações. Augusto Ramos, ao vosso dispor, se quiserem contactar, estejam à vontade. Muito obrigado.